Transmissão de movimento circular por contato. É o caso em que acontece quando você tem duas engrenagens, essas rodinhas denteadas que põem em contato uma com a outra, e uma gira e transmite o movimento circular para a outra. A primeira característica é que elas giram em sentidos opostos. Uma empurra a outra se uma gira no sentido horário, outra gira no sentido anti-horário. Uma outra coisa que se pode perceber é que, devido ao contato num único ponto, o que se transmite de uma para a outra é a velocidade linear. Então, se eu chamar a primeira engrenagem de engrenagem 1, a segunda engrenagem de engrenagem 2, eu posso dizer que as velocidades lineares são as mesmas. Lembrando que velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Nós temos então uma nova igualdade. Lembrando também que velocidade angular é 2π vezes a frequência, 2π vezes a frequência. Simplificando o 2π que aparece dos dois lados da equação, nós teríamos uma relação para a transmissão de movimento por contato, que é uma relação de proporção inversa entre a frequência e o raio. Eu falei proporção inversa porque repare que é o produto da frequência e do raio que permanecem constantes. Então, nesse caso, frequência e raio, grandezas inversamente proporcionais. Significa dizer que aquela engrenagem que tem o menor raio, ela girará com a maior frequência. Já a engrenagem que tem o maior raio, girará com a menor frequência. Engrenagens coaxiais, ou seja, engrenagens de mesmo eixo. Nesse caso, é uma transmissão de movimento bem fácil de entender, porque afinal de contas quem manda em tudo é o eixo. No sentido em que o eixo girar, é o mesmo sentido em que as engrenagens girarão. Além disso, quando o eixo completa uma volta, cada engrenagem, vamos chamar aqui de engrenagem 1 e de engrenagem 2, completará também uma volta. Isto significa dizer que elas gastam o mesmo tempo para completar uma volta, ou seja, têm ambas o mesmo período. Lembrando que período é o inverso da frequência, significa dizer também que elas têm a mesma frequência de translação ou de rotação nesse caso. Ainda podemos dizer que seria a mesma velocidade angular. E lembrando que velocidade angular é velocidade linear sobre o raio, velocidade linear sobre o raio, então nós podemos afirmar que existe uma relação de proporção direta entre a velocidade linear e o raio. Proporção direta porque a razão entre as duas grandezas permanece constante. Ou seja, quem tem o maior raio tem uma maior velocidade linear, vice-versa. Então, se nós temos um raio maior, nós temos uma maior velocidade linear e, para o raio menor, uma menor velocidade linear. Lembrando que, para relacionar a velocidade linear, nós estamos fazendo referência ao comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência, lembra um pouco de geometria? Nós podemos afirmar que o comprimento de uma circunferência é 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência depende do raio da circunferência. O detalhe é que se nós estamos falando de engrenagens, essas engrenagens possuem dentes. E esses dentes têm uma certa distância entre si. Essa distância, se for maior, faz com que a engrenagem tenha um menor número de dentes. Se for menor, faz com que caiba um maior número de dentes ao longo da circunferência da engrenagem. Pelo que então nós podemos interpretar o comprimento da circunferência como sendo equivalente a um certo número de dentes. Então nós podemos reescrever esta relação. Essa relação pode ser reescrita colocando o comprimento da circunferência como um certo número de dentes e aí colocando o espaço equivalente entre eles. E isso seria igual a 2πr.
R. O que é que eu quero que você observe? É que sendo constante o espaçamento entre os dentes, afinal de contas, é condição necessária para a engrenagem uma simetria. Então, nós temos como constante o número de dentes e também o 2π, que é uma grandeza constante. Significa, então, dizer que, neste caso, o número de dentes é proporcional ao raio da engrenagem. Então, quanto maior o número de dentes, maior o raio, vice-versa. Quanto maior o raio, maior o número de dentes. E isso é importante para a nossa questão, porque você vai reparar que, para que haja o movimento do ponteiro, ele está preso no mesmo eixo da engrenagem D. A engrenagem D, por sua vez, está em contato com a engrenagem C, que é coaxial à engrenagem B, que, por sua vez, está em contato com a engrenagem A. Então, nós temos aqui algumas transmissões de movimento circular, porque, afinal de contas, o motor está ligado na engrenagem A. Então, A vai girar por conta da ação motriz do motor, fará a transmissão do movimento para a engrenagem B, que tem o mesmo eixo que faz girar a engrenagem C, que vai transmitir o movimento para a engrenagem D, que finalmente vai fazer girar o ponteiro. Então, nós podemos pensar aqui em etapas. Primeiro, nós temos o contato entre as engrenagens A e B. E como foi dito, neste caso, a frequência da engrenagem A é inversamente proporcional ao seu raio quando comparado com a frequência da engrenagem B e seu raio. Foi dito no texto que a engrenagem A do motor gira com 18 RPM. E não foram indicados os raios, mas sim o número de dentes de cada engrenagem. Como nós vimos, há uma proporcionalidade. Então, neste caso, eu posso usar no lugar do raio o número de dentes. Afinal de contas, é uma igualdade que mostra a proporção entre os raios, ou seja, a proporção entre os números de dentes. Dessa maneira, a engrenagem ligada ao motor, a engrenagem A, tem 24 dentes. A ideia é descobrir qual a frequência da engrenagem B, sabendo que o número de dentes da engrenagem B é igual a 72. 72. Nesse caso, então, 72 dividido por 24 é 3, 18 dividido por 3 é 6. E essa será, então, a frequência da engrenagem B, 6 RPM, que a gente já sabe que é igual à frequência da engrenagem C. Afinal de contas, como nós vimos aqui, B e C estão ligados ao mesmo eixo. Temos, então, a nova transmissão de movimento circular por contato entre as engrenagens C e D, que é a engrenagem do ponteiro. Então, mais uma vez, uma proporção inversa entre o raio e a frequência, agora das engrenagens C e D. Nós já sabemos que a frequência de C é 6 RPM. Estamos utilizando no lugar do raio o número de dentes e a tabela mostra que o número de dentes da engrenagem C é 36. O objetivo é descobrir a frequência da engrenagem D, que equivale à frequência do ponteiro, sabendo que essa engrenagem tem 108 dentes. Mais uma vez, uma matemática simples, 108 dividido por 36 é 3, e finalmente 6 dividido por 3 é 2. O que significa, então, dizer que a frequência da engrenagem D é de 2 RPM, que, neste caso, equivale à mesma frequência do ponteiro, já que eles são coaxiais. Isso é o que daria a resposta da nossa questão. Eu queria que você observasse, então, que o que foi montado aqui foi um sistema redutor de frequência, ou seja, redutor de velocidade. O motor girando com 18 RPM, faz com que a engrenagem B, consequentemente a C, girem com apenas 6 RPM, que por sua vez fazem com que a engrenagem D e finalmente o ponteiro tenha apenas 2 rotações por minuto. Então a gente cai de 18 RPM para 2 RPM, tendo 3 transmissões de movimento circular.
Então, é um sistema redutor de frequência. É isso.